Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Varejo Summit. Eu sou o Arthur Blay, VP de Estratégia da CRM Bônus, e estou aqui hoje acompanhado da Bruna Vasconi, que é fundadora do Peça Rara Brechó, presidente do conselho, e da Rosana Hungria, que é diretora de Trade Marketing e Business Intelligence da Stanley aqui na América Latina, para falar de um tema que todo mundo é sempre muito interessado: inovação, tá? E o tema do nosso painel completo é a liderança que transforma, como construir cultura de inovação em grandes varejistas. Duas marcas incríveis, Peça Rara, uma marca brasileira, Stanley, uma marca global. Conversamos bastante antes de vir aqui para o painel sobre diversas iniciativas de inovação que as duas empresas têm. Então, tenho certeza que vai ser um painel muito rico. E para introduzir o tema aqui, eu trago alguns dados, tá? Segundo a McKinsey, empresas que combinam liderança visionária com inovação têm 70% mais chances de se manterem competitivas a médio e longo prazo, tá? E um contraponto é a BCG, que diz que só 20% das empresas conseguem escalar programas de inovação de maneira sustentável, porque a gente que está na operação sabe que o dia a dia chama, tem uma força gravitacional enorme e às vezes é difícil de você conseguir tocar as coisas que você precisa tocar hoje para poder pensar no amanhã. Então, eu queria começar perguntando para a Bruna. Bruna, como é que vocês enxergam inovação no Peça Rara? Obrigada, em primeiro lugar, pelo convite, Arthur. Prazer, Rosana, estar aqui com você, Prazer. dividindo esse espaço, esse painel, nesse podcast. Então, eu costumo dizer, na verdade, me perguntam muito, né? O que o Peça Rara tem de diferente, né? O que que vocês fizeram, o que que vocês fazem? Porque brechó existe há muito tempo. E onde foi que vocês encontraram esse lugar de poder expandir via franquias? E isso passa muito por essa questão de inovação, né? Em primeiro lugar, investimento em tecnologia. Nós não tínhamos, quando lá atrás, há 18 anos, a gente começou, um sistema operacional que gerisse o nosso estoque. Para vocês terem ideia, a gente tem um estoque muito grande de peças únicas, né? Cada item é um SKU, a gente recebe em média 500 peças por dia por loja. Uau! Então, Nossa. cadastrar tudo isso, controlar tudo isso, de muitos fornecedores diferentes que deixam as peças para a gente, enfim. Então, a gente acabou inovando desde o princípio, começando por essa questão de construir, né, um sistema operacional que gerisse o nosso negócio. Depois disso, eu acho que uma outra questão que a gente fez, que pode parecer que não é inovação, mas acaba sendo, é relacionamento, atendimento, treinamento, né, para as pessoas que constroem esse negócio junto com a gente. É um brechó? É um brechó. É parecido o negócio, no final das contas, com todos os outros brechós? Sim. Mas no nosso caso, eu costumo dizer que a última coisa que a gente faz é vender artigos de segunda mão. A gente presta um serviço, a gente se relaciona, a gente constrói cultura, a gente treina as pessoas que estão junto com a gente para, de fato, desenvolverem economia circular junto da gente. Então, enfim, passando, né, não podendo me aprofundar tanto aqui em cada detalhe, mas acho que esse é o segundo ponto de inovação que, querendo ou não, a gente acabou trazendo pro Peça Rara e que tem sido um dos principais diferenciais que a gente tem entregue para o mercado. Muito, muito legal. Rosana, a Stanley, uma marca centenária, né, que se reinventou muito com inovação, né, se tornou um fenômeno cultural. Hoje em dia é quase uma, como é que é o termo mesmo, quando a marca vira categoria, né? Sinônimo de Né? categoria. Sinônimo de categoria, né? Em 2023, 750 milhões de dólares de faturamento global, um símbolo aspiracional. Dá para dizer que com certeza teve muita inovação aí. Queria também te fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Bruna. Como é que vocês estão enxergando inovação dentro da Stanley ou dentro da operação aqui na América Latina? Bom, obrigada pelo convite. É um Imagina. prazer estar aqui com vocês e acho que também é um prazer poder falar dessa marca que realmente é uma referência, né? Hoje em dia todo mundo comenta da Stanley, quer fazer parte desse universo. Eu acho que a marca também está passando por um momento totalmente diferente globalmente e localmente. E a gente está se reposicionando, se reencontrando como marca. Mas eu acho que, falando da Stanley, eu acho que o mais interessante aqui é que exemplifica bem o que eu penso sobre inovação, né? A gente está falando ali em cima
inovação não é necessariamente só implementar novas entregas, novos formatos, novas plataformas e tecnologias, né? Como que você enxerga oportunidade com aquilo que já existe também, né? Então, novas oportunidades em algo um projeto, uma marca, um produto, um canal que já é existente, né? E foi isso que a Stanley fez no Brasil e na América Latina, né? Então, diferente das outras regiões, né? A gente cresceu muito através do copo Stanley, né? Se você for pesquisar e entender um pouco mais do negócio lá fora, a categoria de bar, ela não é tão representativa como aqui, né, no Brasil e na América Latina. Por quê? Porque inovou-se, né? Você não deixou de ser um copo, né? Não deixou de ser um copo térmico, e a gente sabe que temos muitos por aí, né? Então, não deixa de ser um copo, mas é um copo em que você adequa o comportamento de consumo, que é, bom, estou num país que bebe muita cerveja é uma das bebidas mais consumidas no país, juntamente com café, juntamente com outras bebidas, por que não se apropriar disso? Isso também é inovar, né? Então, é você entender como que você projeta e encaixa o seu portfólio no comportamento de consumo. Então, acho que a companhia foi muito feliz, né? Eu não estou há muito tempo na companhia, então eu não peguei esse movimento interno dentro do Copo Stanley, eu peguei, né, fora, como consumidora, né? Todo mundo falava do Copo Stanley. Então, acho que esse muito, respondendo a sua pergunta, esse é muito o lugar da Stanley hoje, né? Uma empresa que está crescendo muito, está aprendendo muito como que se posiciona, como se estrutura globalmente e localmente, mas algo que a empresa incita muito é fazer diferente, né? Como que você inova com o que a gente tem dentro de casa. Então, como que você implementa novos processos, novas formas de trabalhar, como que você respeita a forma das pessoas de se colocarem, de trazerem suas ideias. Então, é mais nesse lugar que a gente acaba inovando. E, obviamente, né, existe também um processo de se adaptar às novas tecnologias, à inteligência artificial, que isso é no-brainer, né? Sim. Existe, todo mundo Precisa estar na pauta de todo mundo, todo mundo né? tem que estar falando disso, a gente tem que incorporar isso no nosso dia a dia. Então, e aí eu acho que é mais nesse lugar, incitar a inovação e trazer mais exemplos como esse, né? Sim. Então, acho que o Brasil foi muito feliz em inovar, né? O portfólio que é usado lá fora, aqui é usado de uma forma diferente. Né? Eu achei isso genial, porque assim, no fim das contas, eu acho que uma certa restrição ou escassez é o que puxa muito a criatividade e inovação. Sim. E Sim, puxa, sem dúvida. Stanley é uma categoria de produtos térmicos, Sim. né? Então, você vai chegar num mercado novo, você precisa, de certa forma, dentro das restrições daquele portfólio de produtos que você tem, entender como é que você atende de melhor maneira esse mercado, né? E a cerveja, o chopp, enfim, aqui no Brasil fez todo sentido. É uma, enfim, sacada muito, muito inteligente que eu acho que dá para pegar um pouco da cultura de como a Stanley enxerga inovação, que tem muito a ver com isso que você falou, né? Olha para o que você já tem, e como é que a gente deixa isso melhor, como é que a gente faz isso ter mais valor, como é que, né? Exato. Então a gente percebe dentro do modelo que já existe uma forma diferente, né, de promover. E, e eu acho que, vindo para peça rara, né, quando a gente pensa em... Porque eu estou puxando para cá porque eu acho que tem uma similaridade grande dessa história de você aproveitar uma coisa que é inerente do negócio Sim. para inovar, né? E na peça rara, que é um brechó, economia circular é uma coisa inerente desse segmento, mas eu entendo que a peça rara vai além e inovou bastante para poder garantir que essa economia circular é circular de verdade, né? Então seria muito legal escutar de vocês essa cultura da inovação dentro da parte socioambiental e da parte de economia circular. Então, nós temos, na verdade, eu me incomodei, talvez 3, 4 meses depois de ter aberto a primeira loja, quando eu me dei conta de que as pessoas iam deixar de doar as coisas para vender. Algumas fornecedoras comentavam, né? Algumas clientes fornecedoras, que são as pessoas que levam as peças para a gente vender, coisas, e eu me dei conta, falei, nossa, mas realmente eu tô criando, né? Tô desenvolvendo um negócio onde eu vou me beneficiar, essas pessoas estão se beneficiando de certa forma, porque estão transformando em recurso financeiro peças, artigos que não fazem mais sentido para elas, mas e as pessoas que ganhavam essas coisas, né? E aí fiquei incomodada com aquilo, e ao mesmo tempo que
pensando no que eu poderia fazer para solucionar esse meu incômodo, o volume de peças que a gente não aceitava, né, na nossa triagem, que a gente precisava, obviamente, ter uma curadoria, enfim, para poder dispor as peças na loja, ia crescendo. E da mesma forma, as peças que voltavam da área de venda, da área de loja, porque a gente recebe tantos itens que a gente precisa manter a área organizada, e para isso a Sim. gente estabelece um período de que as peças vão ficar expostas e quando vão sair, enfim. Resumo dessa história: 6, 7 meses depois, a princípio de forma informal, 2 anos depois a gente fez um registro formal, a gente criou o Instituto Eu Sou Peça Rara. Ah, que E aí legal. foi legal. quando, de fato, o ciclo se tornou completo, e por isso que eu falo tanto, assim, tenho muito orgulho do trabalho que a gente desenvolve dentro do Peça Rara, que é, de fato, economia circular, né? A gente Sim. aproveita 100% dos itens que a gente recebe, seja dando possibilidade de venda nas nossas lojas, quando eles voltam, um percentual muito grande de fornecedores nos deixam direcionar esses itens para o Instituto. A Uhum. gente promove bazares sociais nesse Instituto e 100% desse recurso é destinado para ações sociais. A gente construiu uma creche recentemente para 300 crianças, e a intenção é que a gente possa fazer muitas creches. Então, Que assim, bacana. não sobra nada. E aí, realmente, o que ainda tem, a gente faz em parceria. Fizemos agora recentemente com o GDF em Brasília, ações onde as pessoas podem escolher as peças de Uhum. graça. Então, assim, tudo, qualquer coisa Incrível. que vai Muito chegar na legal. loja, a gente aproveita. E que muito legal, assim, que o seu incômodo, né, Surgiu de um do incômodo, né? início mas eu tenho um ponto de vista um pouco complementar ao seu, que é assim, eu acho que o negócio é bom quando todo mundo ganha e o mundo ganha também. E o que Sim. você descreveu no início, óbvio, tinham as pessoas que recebiam as doações, que nesse caso estavam na ponta de quem estava perdendo, mas tinha bastante gente ganhando, né? Porque assim, Muito. Sim. menos peça indo pro lixo, muitas vezes você Sim. não consegue doar tudo. Não, e assim, mais duas coisas para complementar. Uma delas, antes de eu criar o instituto, nesse período ali de incômodo, e o que eu vou fazer? Vou doar. Uhum. E aí eu peguei um caminhão nessa situação e fui numa instituição que me recomendaram, que era uma instituição séria, mas sem nenhum benefício do governo, Uhum. enfim, que eu fosse lá doar. Quando eu cheguei nessa instituição, era uma casa de uma senhora que cuidava de 70, 80 crianças no dia a dia, né, das pessoas da comunidade. Quando ela abriu a garagem para me receber, a garagem dela estava lotada de doação. E eu estava com o caminhão lotado de doação. Aquelas doações que ela tinha na casa dela eram roupas e acessórios, muito parecido com o que eu tinha. O que eu estava fazendo para aquela pessoa? Eu estava, na verdade, me livrando de uma situação, de um problema Entulhando meu, e ali. entulhando a Sim. casa dela. Foi quando eu voltei, aí foi quando nasceu o Instituto. Eu falei, eu preciso transformar essa doação toda, que eu estou achando que eu estou arrasando, de destinar a uma instituição que não precisa disso. Ela estava Uhum. sem energia elétrica, a cozinha, o fogão não tinha, enfim. Sim. Então a gente fez um primeiro bazar social. Eu me lembro que a gente arrecadou R$ 22.000. E eu fui lá e reformei a cozinha, Que enfim, legal. começamos Muito esse legal. processo. Transformou a sua Então, boa intenção em impacto, exato. né? Muito legal. Então esse foi realmente o real motivo. E uma outra questão, também, ali no dia a dia, né? No início eu era caixa, eu era vendedora, eu era Sim. tudo, né? E aí eu estava ali na loja atendendo, fazendo e tal, e chegou uma pessoa com um carrinho de bebê na época, bonito, assim, sofisticado, todo equipado, americano, na época que todo mundo ia fazer enxoval nos Estados Unidos e Sim. tal, enfim. E aí uma outra pessoa que estava do lado, tipo assim, meio que recriminou essa fornecedora, né? Nossa, mas você devia doar, tem tanta gente grávida, tantas Sim. pessoas que precisam desse carrinho, você vai vender. E eu ficava muito, até hoje eu fico muito atenta a tudo que todos os clientes estão falando, né? Mas enfim, nessa época acho que mais ainda. E aí ela olhou, ela falou, não, mas assim, você não está entendendo. Eu não vou vender esse carrinho porque eu quero ficar com o dinheiro desse carrinho. Até poderia, se eu quisesse. Mas eu vou transformar esse carrinho em 4 carrinhos. Eu quero entregar 4 carrinhos para 4 pessoas que ficam, né? Tem uma pessoa que fica na entrada da minha quadra, tem a outra tal. Ficamos eu assim, né? Muito feliz, achei o máximo, adoro, né? E parecida com essa história, temos muitas outras. Então, eu acho que Sim. terminando de exemplificar o que você trouxe, Muito, muito legal. é isso que a gente Parabéns, faz. inspirador. Inspirador mesmo. Inspirador. Obrigada. Muito legal. Mas negócio de varejo, né? Tem muita inspiração e muita transpiração, Muito, acho que um pouco mais, né? né? Mais transpiração. Eu acho que algo que é muito legal e característico, cada um no seu quadrado aqui, mas nos negócios de vocês, é a inovação através dos canais, né? Eu vejo que Stanley tem um tema de social media, social selling e os canais digitais muito fortes, né? E Peça Rara,
que pegou um negócio de altíssimo nível de complexidade, como o mercado de second hand e brechós, e transformou em um modelo escalável, franqueável, né? Então vou começar pela Rosana, mas perguntar como é que vocês enxergam inovação em canais, como é que vocês estão enxergando para essa parte de social, enfim, como é que é a estratégia de canais da Stanley olhando para frente? Falando de canais, né? De novo, eu acho que eu comentei ali que a gente está passando por um processo muito grande de transformação, né? Então, não só do reposicionamento da marca, a razão de existir, então, indo para um lugar de uma marca mais aspiracional. E aqui no Brasil, o nosso posicionamento ele veio muito pautado pelo copo de cerveja. Então, a gente está saindo desse lugar e indo para uma marca cada vez mais de lifestyle para compor, né? Para fazer parte do dia a dia do usuário, né? Do consumidor. Dito isso, quando a gente fala de lifestyle, a gente precisa ir para novos canais, né? A gente cresceu muito em canais voltados para a linha bar, né? Para copo. Então, e aí a gente precisa estar em novos canais que compõem essa nova história da marca. O digital, né? Como somos uma marca muito próxima do usuário, muito DTC, né? Muito voltada para o consumidor, né? O digital, ele é um pilar da companhia e estamos avançando bastante em toda essa questão de social selling que você comentou. Então, como que a gente entra nas histórias, né, da geração Z, né? Não só estar no canal, mas fazer parte do dia, né? Entrar na história, entrar na conversa. É muito mais difícil como marca você ser conversa do que impactar. Porque impactar, você entra com mídia, Sim, né? sim. Ter conversa, aí você precisa entender do usuário, você precisa fazer parte do dia a dia dele. Então, é esse movimento que a gente está começando a entender, como ser conversa genuína, né? E falando de novos canais, né, entrando nesse lugar de lifestyle, estamos, né, entrando muito mais num lugar de buscar canais voltados para o esporte, voltados para o entretenimento, voltados para o lifestyle, voltados para apparel, sneakerheads. Então, indo para esse lugar também, para de fato construir essa marca que tem não só copo de cerveja. E o copo não é só para cerveja, né? Ele é para tudo, né? Então, a gente tem a categoria de bar, a gente tem a categoria de hidratação, categoria de café, categoria de mate. Entramos esse ano com a categoria que a gente chama de Mobility and Storage, então, tudo que é para guardar e levar, né? Então, fizemos esse ano um lançamento de umas bags, né? De umas bolsas, né, térmicas, que a gente tem um período, né? Talvez não 10 horas ou 2 dias, como são os nossos copos, as nossas garrafas, mas a gente tem ali a propriedade térmica também, a gente tem o propósito de estar no dia a dia do usuário, né? Na correria, né? Do dia a dia do usuário, do nosso consumidor. Então, olhando esse portfólio, né? Essas novas entradas de portfólio, a gente precisa avançar e inovar em canais. Então, até alguns canais que a gente já estava, como que a gente se comporta, como que a gente se apresenta, e aí entrando um pouco mais no trade, como que eu me comporto e me apresento e executo em loja, tanto no online e no offline, com essa abordagem mais pautada no lifestyle. Sim. E menos no consumo de cerveja, porque isso foi o que nos trouxe até aqui. E, de novo, baita inovação, Sim. né? Puta inovação. Desculpa, não sei se eu posso falar isso. Pode, aqui você pode falar o que você quiser. Mas uma super inovação do ponto de vista de comportamento, né? Ocasião de uso, comportamento. Agora a gente precisa ir para os canais para construir uma nova marca. Mas essa é a vida da empresa que inova. Ou você faz um negócio que foi animal ontem, e daí hoje você já precisa pensar numa coisa certeza, nova, né? com Porque é isso, você estabelece uma nova base, um novo lugar de crescimento, e aí tem que construir em cima. Mas eu acho bem interessante esses pontos que você trouxe. Eu queria complementar com uma pergunta que é o quanto o uso de dados ou análise de dados, enfim, impacta vocês nessa escolha de novos produtos, novos canais, se vocês já cruzam determinados comportamentos de consumo da base atual de clientes de vocês, estendendo um pouco a jornada deles. Como é que vocês olham para isso na hora de escolher para onde vocês vão? Assim, o dado por si só, né? Muitas empresas passam por isso, né? O dado por si só, ele é um número, né? Ele não é um insight nem uma informação. Então, a gente está no momento de entender os dados, né? E tirar insights deles, né? Então, a gente está reestruturando a área de Business Intelligence também da companhia, com esse olhar. Então, coletando muita informação dos nossos key accounts e dos novos clientes. Então, onde a gente não está
Por que que a gente não está? Qual que é a visão do cliente? Não só do ponto de vista quali, mas do ponto de vista quanti também. Então, quais são as barreiras de entrada? Porque você avançar em novos canais, você tem barreiras de entrada, né? Não é, às vezes a gente não está naquele canal, talvez não é nem por uma questão de... sim, por uma questão de estratégia, esse é o momento, antes a gente não estava, agora a gente está. Mas quando você vai e tenta entrar, existem barreiras de entrada que você não tinha mapeado antes. Sim. E quem sabe, quem entende dessas barreiras de entrada, obviamente, é o consumidor, que passa para o cliente, que passa para a gente. Sim. Então, a gente está nesse momento de cruzar essas informações, né? Tanto quali como quanti, e também de higienizar, né? Digamos assim, de estabelecer padrões de análise, né? Então, o que eu analiso num país, né? O que eu analiso no outro país deve ter recorrência. A gente precisa entender os números, precisa entender até as classificações da mesma forma. Então, está nesse momento de crescimento de empresa em que a forma, talvez, como eu vi o meu portfólio e classificava, né, não só o meu portfólio, mas os meus canais, né, o meu go-to-market, né, o meu mapeamento de mercado, precisa ter um outro olhar. Sim. Tanto globalmente, né, que é uma diretriz global, mas como que eu traduzo a diretriz global para algo executável regionalmente, né? Então, a gente está nesse momento de, né, borbulhar, né? Uma grande transformação, olhando dados, go-to-market, nomenclaturas, classificações. Então, meio que esse meio do caminho que a gente Sim. está esse ano A para vida como ela a vida como né? ela é. O Guto, Foundation. A gente está no momento de foundation para juntar todas essas informações e ter mais insights de 2026 até 2029 aí no nosso plano de long range plan. Então, sim. estamos nesse momento de foundation mesmo. Eu vou dar os créditos a uma frase que eu ouvi do Guto Rocha, que é da PM Web, era da Otto, que é uma empresa que a gente comprou lá do Sul, que ele fala, antes da tendência, você tem que resolver suas pendências, né? Então, Excelente. antes de poder entrar numa mega análise de dados, usar a IA Excelente, é isso generativa para mesmo. olhar, enfim, você precisa resolver, né, as pendências aí que são, nesse caso, a estruturação de toda a sua base, nomenclatura e etc. Mas, ó, Varejo Tech 2026, convidaremos a Rosana para contar o que ela descobriu depois que ela organizou toda a base de dados dela para olhar para onde eles vão. Franquias na peça rara. Sabemos que vocês inovaram muito para poder fazer isso. Tem diferentes modelos, tem modelo mid, tem modelo clássico, tem modelo pocket. Falando um monte sobre sistemas e tecnologia para poder colocar. Compartilhe um pouco com a audiência como que foi esse processo de desenho de franquias, enfim, e todas as ferramentas necessárias para poder botar de pé um modelo que ele precisa tanto de um trabalho operacional, né, e num negócio tão complexo como o mercado second hand. Que parece tão simples, né? Vender coisa usada parece uma coisa tão simples, Para né? mim não parece nada simples. Sendo bem sincera, acho extremamente complexo e desafiador. Bom, nós começamos a história do Peça Rara há 18 anos lá em Brasília, sem nenhuma pretensão. Eu precisava fazer dinheiro e vou vender coisas de segunda mão, porque investir numa franquia consolidada eu não tinha como comprar. Então, eu vou fazer aqui o meu negócio, enfim. Foi super bem recebido a ideia. Na verdade, a gente começou. O meu principal incentivo foram artigos infantis de segunda mão, que na época não se ouvia falar, então realmente foi uma inovação, né? Sim. E com 1 ano e meio, 2 anos da primeira loja, a gente não cabia mais na primeira loja, de tanta gente querendo levar as coisas, precisamos montar a segunda loja e assim, ao longo dos primeiros anos, a gente foi crescendo. E, ao mesmo tempo que a gente foi crescendo nesse volume de lojas e atendendo, né, a muito mais clientes e fornecedores, aumentaram também as pessoas querendo entender o que a gente estava fazendo, né? Porque, eu tenho um brechó há 10 anos, não consigo sair do lugar, não consigo crescer, continuo lá na garagem da minha casa. Minha mãe mora em Goiânia, tem um brechó tal há tantos anos, mas também não dá. Me ajuda, me responde, o que que é isso, como é que é isso, qual é o sistema, como é que é o controle. E a gente dentro de loja, minha família foi se tornando todo mundo sócio da empresa, porque precisei, eu falo que eles não foram convidados, eles foram convocados, né? Abrimos a segunda loja, vem cá, Gustavo, vem cá, Laura, precisamos de braço, de olhos para poder construir esse trabalho. E a gente acabava respondendo, né, essas pessoas e prestando, de certa forma, uma consultoria, assim. A gente chegava e sentava na mesa do lado, assim, e passava o dia observando o nosso trabalho. Acabou que eu passei a me incomodar com isso, não pelo fato de estar ali respondendo, ajudando, mas assim... como é que eu consigo escalar isso? Como é que eu consigo crescer isso? Vou montar uma empresa de consultoria? Não é para isso que eu construí esse negócio. E ao mesmo tempo eram tantos elogios, sabe? E eu pensava, gente, realmente o que a gente faz é interessante, é legal, é diferente.
contratamos uma empresa, né? E fizemos uma análise de franqueabilidade, passamos 2 anos com consultoras ali no dia a dia, manualizando todos os processos. Foi quando a gente construiu o nosso sistema próprio. Antes disso, depois do bloco de papel com carbono que eu relacionava as peças, a gente passou por 5 sistemas gerenciais do imagino. mercado até que a Operacionais, né? gente construiu o nosso. Então, fizemos isso ao longo de 2 anos e ainda assim eu bastante resistente, porque eu tinha muito receio de ter construído, né, uma marca que realmente parecia já estar consolidada ali naquele espaço de Brasília, compartilhar isso com outras pessoas. Acabei sendo convencida, né, pelas consultoras mesmo, né, que sim, a gente precisava compartilhar, afinal de contas, o know-how que a gente construiu, que a gente vem construindo, que a gente nunca acaba, nunca está pronto, era super interessante. Fizemos uma loja, inauguramos uma nova loja como se ela fosse uma franquia, então passamos ali por todos os processos como se fosse de terceiros, para realmente consolidar o projeto. Vendemos uma primeira unidade, final de 2019, também acompanhando tudo ali bonitinho. Em 2020 veio pandemia, a gente achou que as coisas iam ficar complicadas, de fato ficaram no primeiro semestre, mas ainda assim, a gente, e também da mesma forma a gente acabou tendo tempo, né, para ainda intensificar a nossa dedicação para os processos, para bastante coisa, e de fato colocamos na rua essa expansão no segundo semestre de 2020, onde a gente inaugurou as primeiras 4 lojas, 21, 15, 22, 20, enfim, são 130 lojas. E como que isso tudo aconteceu? Muitos treinamentos, muitos processos, muito controle, manualização desse know-how todo, imersão dentro dos nossos pontos, das nossas unidades que já são consolidadas, e por mais que a gente acabe usando cada uma delas também para inovar, para testar novos projetos e novos produtos, elas têm um DNA muito forte, né? Eu falo que a gente passou 13 anos construindo isso, né, todos os dias, e por mais que tenhamos que inovar, e obviamente, inclusive até a gente comentou na nossa conversa anterior, né? É tanta inovação e agora com a tecnologia super avançada que a gente tem, e tendo trazido uma pessoa que desenvolve dentro da empresa, a gente acaba, às vezes, não dando conta. Eu, muitas vezes, preciso, assim, parar uma semana para poder acompanhar o que está acontecendo de tanta coisa que a gente vem colocando para realmente aprimorar o negócio, sabe? Sim. Mas, em resumo, franquear foi muito, a decisão foi muito em função do quanto era bacana, né, o trabalho, o projeto que a gente vinha fazendo. Foi quando eu entendi que eu precisava compartilhar esse negócio com outras pessoas, porque sozinhos, dentro da minha família, 5 pessoas, a gente já tinha esgotado Tava a no nossa limite, né? capacidade. E além da demanda, eu entendi que, da demanda e desses pedidos de consultoria, eu entendi que todas as cidades do nosso país mereciam poder usufruir, né? Todas as pessoas mereciam poder Sim. usufruir desse trabalho. Não, e fizeram muito bem feito, né? Porque conseguiram escalar para uma coisa muito impactante. Já são 130 lojas, um plano de chegar em 300. Tô com um dado aqui que em 2024, quase 4 milhões de peças vendidas, né? Exato. Ou seja, Então, peças usadas, obviamente muitas delas seriam reutilizadas sim. através de doação, mas boa parte delas certamente ou estariam paradas ocupando um espaço, ou teriam sido descartadas, talvez de forma inadequada, né? E um negócio que você me ensinou, da forma que vocês fazem, que eu achei incrível, né? A utilização de dados, inteligência, BI, para poder tomar decisão, é que uma das funcionalidades desse sistema que eles desenvolveram lá é a categorização e precificação das peças, né? Porque Sim. chega uma peça de uma determinada marca, né? A Bruna se refere aos fornecedores, as pessoas que estão deixando as suas Isso. roupas lá, né? De forma consignada. Então, eu chego com uma camisa, eu não sei. A pessoa vai me perguntar por quanto você quer vender isso? Eu não sei. Ela lança lá no sistema, E o né? E próprio daí o sistema próprio sistema traz. vai reconhecer a marca, o estado da peça, a média histórica do preço naquela loja, a A média média nacional nacional. também. E ainda Então, tem o valor emocional, né? Porque aí, Sim, então, sem dúvida. são muitos. mas quem for muito emocionado não pode nem vender suas coisas no brechó, né? Porque senão fica muito Eu ia apegado. falar nisso. Mas eu ia te perguntar sobre dados e eu falei, não, eu vou mesmo responder a minha pergunta porque ela já me ensinou no papo prévio. Isso. Uma das formas que Peça Rara usa dados, né, para inovar, enfim, para fazer de uma maneira como isso tem, enfim, todo mundo que está aqui provavelmente é varejista, né? Estamos no Varejo Summit, então a gente sabe a importância do giro de uma peça, se aquilo vai ficar parado no O seu estoque ou não, custo. se você precifica errado, quanto você pode estar deixando de dinheiro na mesa.
tanto porque tá caro e a peça não tá girando, ou como tá barato, você vendeu muito mais barato do que você O espaço que ela podia. está ocupando o tempo dos funcionários, enfim, são muitas Então, coisas. eu achei uma forma muito, muito legal e, de fato, impressionante de como usar dados e inovar para garantir que o seu negócio está sempre melhorando. E agora com IA generativa, né? Sim, Esse sistema todo de categorização, daqui a pouco ele vai ficar mais fácil, né? vai. Esse ano a gente já evoluiu muito nisso, inclusive para fazer a descrição dos itens, né? E inserir cada peça dessa nova no sistema através de foto, de vídeo ou de áudio. A gente tem feito vários testes em relação a isso. Obviamente, existe uma resistência por parte, né, das lojas que são mais, digamos, maduras um pouco num aspecto, porque. Ah, não, eu prefiro digitar. Não, eu prefiro cadastrar, eu quero escrever. Enfim, A resistência a resistência. padrão ao Exato. novo, né? Isso é super comum em todo Exato, lugar. mas tem sido super produtivo, porque a gente de fato cadastra item a item. Então, uma pessoa que digita um item, ela leva cerca de 1 minuto e meio, 2 minutos para poder preencher todas as categorias da peça e fazer a descrição. Quando ela faz um áudio, uma foto ou um vídeo, a gente divide esse tempo por 5, então ela Sim. consegue fazer 5 vezes mais. A produtividade, olha o quanto aumenta, Sim. né? E Não, eu então acho estamos que nessa, sempre inovando. vem tempos diferentes por aí, Sim, né? Eu sim. acho que a gente vai ver muita coisa que a gente não esperava acontecer nos próximos anos. Vai ter muita coisa que vai ser muito boa, vão ter coisas que talvez vão ser meio esquisitas. Então, eu queria aproveitar, a gente está chegando no último bloco aqui de perguntas. Eu vou sair um pouquinho do nosso roteiro aqui para perguntar, fazer uma pergunta mais pessoal para vocês, né? Que pensando em futuro, em inovação e para onde as coisas estão indo, o que que vocês gostariam pessoalmente de ver acontecer com inovação nos negócios? Pode ser nos negócios que vocês estão liderando hoje, ou pode ser no mundo de negócios como um todo, uma pergunta mais ampla, mas vocês como lideranças femininas importantes nos negócios que vocês estão, para onde vocês gostariam que a inovação fosse no varejo e nos negócios? Aí, quem quiser responder primeiro. Essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque tem um cunho pessoal, né? Como que a gente enxerga IA, ou não só IA, mas qualquer tipo de inteligência que nos ajude a alcançar novos voos, né? Assim, eu acho que quando você fala falando de IA, inteligência artificial mesmo, eu acho que um medo, né? Um receio que muita gente tem é que a IA ocupe papéis, né, de profissões ou que ocupe espaços, né, e eu acho que não é muito por aí, né. O que eu gostaria de ver é que as pessoas utilizando inteligência artificial ou qualquer tipo de inteligência para elevar o seu nível de capacidade crítica. Assim, hoje vejo que as pessoas podem ir para um lugar, né, todos nós, não, vou me acomodar, né, então eu uso a IA e resolvo o meu problema. Pelo contrário, eu acho que você deveria usar como ferramenta para elevar o seu conhecimento, sua capacidade crítica, o seu entendimento sobre um assunto, para aí sim você construir em cima disso. E não ocupar um espaço, né, daquele posicionamento, daquele direcionamento, daquele projeto, daquela estratégia. Então, o que me faz acreditar muito, né, na inteligência artificial como um todo é suporte e elevar o conhecimento, né? Elevar a capacidade crítica. A partir do momento que você vê as pessoas usando aí como uma forma de se acomodarem no que fazem, isso tem um prazo de validade. E esse prazo de validade é cada vez mais rápido, né? Então, você começa a entender mais rápido quem faz isso, você começa a perceber quem se acomoda, quem utiliza, né, muito mais num lugar de apenas resolver o seu problema e não de elevar seu conhecimento, né? Então, acho que o que eu gostaria de ver é isso. A gente usando inteligência artificial, obviamente, para ganhar tempo, para solucionar problemas, mas também para elevar o nosso conhecimento, nossa capacidade de pensar diferente, né? Então, acho que é mais nesse caminho que eu penso. Muito legal. E você, Bruna? Concordo bastante com a Rosana. Na prática, no nosso dia a dia, dentro das lojas, dos nossos espaços, que são lojas físicas, né? Operacionalmente falando, a gente já tem usado e tenho certeza que a gente vai usar cada vez mais todas essas inovações e tudo isso que o mercado vem proporcionando para a gente. Mas, independente disso,
a gente vamos ter sempre as pessoas, né, Uhum. usufruindo disso para promover os nossos negócios, para desenvolver os nossos negócios, para escalar os nossos negócios. Tenho ficado muito em nas nossas unidades aqui em São Paulo, justamente para poder testar todas as inovações e todas as coisas enfim, eh, vem sendo propostas, inclusive nossa parceria com o CRM, né, Legal. e demais, inovações que a gente vem É um fazendo. sucesso, viu, gente? Só vou É. interromper aqui no meio da resposta dela para dizer que o impacto de retorno que está tendo lá nas Impressionante. lojas Eu da Peça adoro ficar ali Rara. no caixa, porque eu costumo dizer que o caixa é o concierge da loja, onde a gente, e de fato pelo modelo de negócio, onde a gente recebe, é onde as pessoas se direcionam quando elas chegam Sim. para ou irem para a sala de atendimento de fornecedor, ou para buscar uma devolução, ou para autorizar uma doação, ou enfim, então ele sempre passa por ali. E o caixa, né? Então acaba finalizando ali também o atendimento de compra. E assim, impressionante nessa unidade, principalmente, obviamente, é a que eu posso com propriedade falar. Não tenho olhado tanto os nossos relatórios, confesso, preciso até olhar mais, mas eu sei que tem sido Tá um muito focada na sucesso. inovação, né? Mas assim, o que eu vejo nas reuniões, o que eu acompanho no grupo tá lindo. Sim. Mas ali na prática, olha, eu diria que posso dizer que metade das pessoas que compram estão voltando, foram à loja porque para não perder O o bônus. O bônus. bônus. Legal. Tem sido impressionante. Mas voltando, no final das contas, no nosso caso, né, são pessoas que estão ali desenvolvendo esse trabalho, desenvolvendo esse projeto, construindo esse negócio, essa história. E aí o que eu gostaria, né, o que eu penso sempre é onde eu me dedico, é onde eu gasto a maior parte da minha energia, onde eu estudo. As pessoas, o que eu posso fazer pelas pessoas, o que as pessoas em todos os aspectos, né? Uhum. Os nossos colaboradores, os nossos clientes, os nossos fornecedores, que são clientes também. Onde é que eu resolvo as dores, as insatisfações, os desafios, de cada área, de cada setor dentro da loja, embora pareça uma coisa para algumas pessoas simples, é complexo, porque a gente tem dentro de uma mesma operação ali o concierge, que é o caixa, os vendedores, os avaliadores de peças, os estoquistas, aí tem o gerente, tem o subgerente, tem o franqueado. Então, assim, são Stakeholders diferentes, né? muitas. E por mais que a gente tenha tecnologia, tenha inteligência artificial e tenha todo o know-how e a experiência e todos os treinamentos que a franqueadora entrega para esse negócio, no final das contas, quem vai desenvolver tudo isso são as pessoas. Sim. Sim. Então, o que eu espero do futuro, do nosso futuro próximo e um pouco mais a médio prazo, é que a gente não se esqueça de que são as pessoas que vão desenvolver no final das contas, que vão usufruir ou não de uma forma interessante ou não tão inteligente do que está acontecendo de Sim. inovação no mercado. Então a gente não pode deixar de olhar para as pessoas, a gente não pode deixar de receber as pessoas. Eu fico assim, quando eu recebo um colaborador novo, eu quero me dedicar pessoalmente a treinar essa pessoa, mostrar da cultura, eu quero contar a história, eu quero dar exemplos de como foi, eu conto muitas vezes ou sempre, enfim. Como eu comecei, essa semana mesmo eu estava com uma pessoa que não é tão recente assim, mas ela veio me fazer uma pergunta sobre, quando você começou, você se lembra da primeira venda que você fez? Aí comecei a contar para ela, e aí tinha uma vela de uma pessoa que faz velas manuais e leva para a gente vender nessa unidade. E aí do lado estava a velha, eu olhei e falei, olha só, antes de te responder a sua pergunta, antes de completar, porque ela tinha me feito uma outra pergunta, uma das primeiras coisas que eu fiz na vida foi vender vela, que eu fazia, assim como essa pessoa traz a vela aqui. Não, enfim. Então, o que é isso? Parece um... Não, é treinamento. Uhum. É mostrar para ela, é dar exemplo, porque ela acha que a Bruna construiu esse negócio. Obviamente vieram muitas pessoas que contribuíram para isso, e hoje olha o lugar. Mas e de onde veio? Uhum. Então, assim, eu preciso mostrar para essa pessoa. Sim. Ela precisa entender. Não, e a história da Peça Rara é uma história longa, né? De 2007, a empresa. Sim. Mas o crescimento desde quando vocês decidiram abrir a primeira franquia para cá, que foi em 2019, você falou, Sim, primeira franquia é muito vendida. impressionante. Então, assim, é uma coisa recente nesse aspecto e às vezes chega um colaborador novo e fala, nossa, imagina, olha o tamanho disso aqui. Você fala, cara, ontem ainda eu tinha 7 lojas, né? Sim, sem dúvida. Então, E a gente estava falando sobre isso, né? Sobre, no final do dia, é clichê e tudo mais, mas é sobre as pessoas, né? Então, como eu comentei, né? Que as pessoas não se acomodem. Por quê? Porque no final do dia são elas que vão levar tudo para frente, né? Então, acho que quanto mais vem a inteligência e a tecnologia, acho que mais vai ser necessário a gente colocar as pessoas no centro. Porque tem-se essa sensação de que vai ser
que seremos cada vez mais frios, mas eu Sim. acho que o papel humano vai ser cada vez mais Eu necessário concordo. para poder balizar esse lugar, né? Do tipo, como que eu utilizo o que há de melhor na tecnologia com a minha potência humana. Porque o humano, ele é Sim. humano, não vai mudar, Olha, né? A talvez pessoa a não minha vai deixar de ser um ser visão, humano, entendeu? talvez a minha visão seja um pouco romântica, mas eu, é o que eu gostaria, né? Então eu posso ser romântico, porque esse é o que eu desejo. Sim, Eu acho que vai exato. sobrar espaço, banda mental para as pessoas poderem ser mais humanas, sabe? Sim. E eu acho que vai Porque ser exigido também ao longo do tempo. você hoje tem muito trabalho que você precisa fazer que descasca o teu cérebro e daí Sim. você fica menos conectado e menos empático e menos Sim. simpático porque você está muito exausto ou Sim. muito exaurido de alguma tarefa. Eu acho que vão ter menos dessas situações olhando para frente, obviamente falando de um mundo super privilegiado de quem trabalha em escritório, com planilhas e que, né, os trabalhos white collar, mas enfim, eu gostaria de ver um mundo onde as pessoas estão mais focadas nas pessoas, Sim. porque o trabalho mais duro está sendo feito pelas máquinas, né? Sim. Perfeito. Então, tomara, quem sabe, né? É isso. Esperamos, né? Bruna, Rosana, muito obrigado. Foi um prazer Você. trocar aqui com vocês. Esse é o segundo ano seguido que eu medi um painel só com mulheres. Isso é uma ótima honra, né, notícia para o Rosana? nosso mercado, tá? E para todo Obrigada. mundo que assistiu, eu acho que essa foi uma conversa sobre inovação muito pé no chão, onde a gente vê que parte da inovação está sendo para construir as bases para poder olhar para o futuro. No outro lugar é muito focado na operação, em catalogar produto, em precificar produto, sabe? Às vezes não é ciência de foguete, mas é o que vai Sim. fazer o seu negócio ser 1% melhor amanhã, Sim. 2% melhor depois de amanhã. Então, espero que tenha sido tão rico para vocês quanto foi aqui para mim. Espero que tenha sido ótimo para vocês também. Foi ótimo, foi. Então, Obrigada. muito obrigado e até o próximo Varejo Summit. Obrigada. Obrigada, pessoal.